Após mais uma derrota nesse último final de semana, dessa vez para a equipe do São Paulo, uma derrota inclusive que deixou novamente o torcedor vascaíno sem nenhuma esperança para o restante dessa temporada. Hoje, segunda, mais uma semana começa no Vasco da Gama. Mais uma semana inclusive cheia de treinos visando a partida desse próximo sábado contra o São Paulo. Uma semana em que o torcedor vascaíno espera que tenha esclarecimentos. Uma semana em que o torcedor vascaíno espera que tenha mudanças. Uma nova postura. Um novo Vasco em comparação com aquilo que foi apresentado e vem sendo mostrado nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Uma semana que leva a seguinte frase: vale a pena insistir com Maurício Barbieri? Essa é a dúvida. Esse é o questionamento. Isso é o que passa com toda certeza na cabeça de você, torcedor vascaíno. E é exatamente isso que vamos falar aqui neste Acorda Vascão, sobre Maurício Barbieri e o seu trabalho no Vasco. E da mesma maneira que essa frase passa na cabeça de você, torcedor vascaíno, eu volto a repetir antes de começar de fato o vídeo. Vale a pena insistir no Barbieri? Coloque a sua opinião aí embaixo. Eu já quero saber de você desde o início se vale a pena insistir com esse técnico do Cruz Maltino. Deixe aí a sua opinião, pois antes de começar rapidinho, como eu faço questão de falar com vocês, eu quero dar as boas-vindas, se possível, a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte: infelizmente o momento não é bom, muito pelo contrário, o momento é horrível, ruim, momento que realmente não deixa nenhum tipo de esperança para nós, torcedores vascaínos, mas eu peço a sua inscrição, para que cada vez mais a gente tenha voz aqui no canal, para que cada vez mais a gente critique, para que cada vez mais a gente fale sobre essa palhaçada que vem acontecendo dentro do nosso Vasco. Então se inscreva, para que eu tenha força, eu preciso de você. E se você acha que as nossas ideias batem, se você acha que o que eu falo você concorda, se inscreva, vambora, não vamos aceitar isso que está acontecendo dentro do nosso Vasco não. Além disso, larga o dedo aí também no like, no joinha, no gostei, para que todos os nossos vídeos venham a ser divulgados. É essencial você deixar aí o seu joinha. Se você curte o nosso trabalho, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco, pois o momento realmente é muito ruim, rapaziada. O momento é, de fato, muito difícil. Infelizmente, nesse último sábado, novamente, o Vasco foi derrotado. O Vasco foi derrotado, inclusive, para uma equipe que não demonstrou um grande futebol. Para quem acompanhou o Vasco e São Paulo desse último sábado, sabe muito bem que o São Paulo não é esse bicho-papão todo. São Paulo não é esse grande clube, não é essa grande equipe, esse grande time, esse grande elenco. Inclusive, passa longe disso. Mas tem um porém. Assim como o São Paulo não tem um grande futebol evidenciado durante as partidas, não apenas essa contra o Vasco, mas as outras também, contra o Sport, contra outros times que disputou nesse Campeonato Brasileiro, o Coritiba também não tinha um grande futebol, o Santos também não tinha um grande futebol, o Bahia também não tem e não tinha um grande futebol, mas mesmo assim o Vasco saiu dessas partidas com resultados adversos. Foram 3 derrotas e um empate contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. E é claro, resultados ruins, resultados adversos, um momento complicado, um desempenho muito abaixo do nível, faz com que nós, como torcedores vascaínos, olhemos para essa equipe e começamos a colocar um alvo. Um alvo de críticas, um alvo de polêmicas, um alvo realmente de contestação. E esse alvo hoje se tornou o técnico Cruz Maltino Maurício Barbieri. E eu vou falar sobre ele. Eu vou falar sobre o Barbieri. Antes, porém, gente, não é passar pano, não é tirar o alvo do Barbieri, não é realmente tentar limpar a barra dele porque já está muito suja. Mas eu quero trazer novamente uma frase que eu disse ontem no meu Fala Gigante. A frase diz assim, ó: a melhora do Vasco depende mais da competência do Paulo Brax, que é o diretor executivo, do que da eficiência do Barbieri. E realmente, torcedor, essa frase tem tudo a ver. O Vasco não tem um time ruim, a gente vai falar isso já já. O Vasco tem um elenco muito melhor do que, inclusive, alguns times dessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de reforços. O Vasco não tem um camisa 10. O Vasco não tem um ponta esquerda. O Vasco não tem um primeiro volante. Barbieri, nessas posições, tem à disposição o Carabarral para ser o camisa 10. Na ponta esquerda tem o Figueiredo, o Eric Marcos ou o Alex Teixeira. E nessa posição de primeiro volante apenas o Rodrigo, que é esse primeiro volante de origem. Realmente,
jogadores, peças à disposição ruins. Então nessa parte a gente não pode culpar o Barbieri, pois faltam peças. Ou seja, nesse momento a crítica tem que sim ser feita ao Barbieri, mas não podemos esquecer do Paulo Brax. Eu tô vendo muito torcedor vascaíno focando no Barbieri e esquecendo do Paulo Brax. O Paulo Brax hoje é o nome do futebol do Vasco. O Paulo Brax hoje é o responsável por pagar, por vender, por comprar. O Vasco hoje é um clube endividado, deve ao Nacional, deve ao Atlético Tucumã, deve ao Andrés Santos, deve ao Corinthians. Ou seja, é um clube que não paga, é um clube que está sendo falado de dar calote no mercado, pois fala que vai pagar, renegocia e acaba não assumindo com o compromisso. E hoje o Vasco é um clube que fez um planejamento ruim. Todas as responsabilidades não podemos eximi-las do senhor Paulo Brax. A culpa é dele sim. Na montagem do elenco limitada, o Vasco contratou boas peças, o Vasco fez bons negócios, mas tem buracos nítidos, no time. E esses buracos são culpas do Paulo Brax. E nesses buracos, meus amigos, não tem o que fazer. Paulo Brax, Vasco tem a necessidade de um camisa 10, traz o Carabarral. Tem a necessidade de um primeiro volante, traz o Matheus Cocão. Então isso não tem o que o Paulo Brax fazer, não tem o que o Barbieri fazer, perdão. A responsabilidade disso tudo é do Paulo Brax, a gente não pode eximir essa responsabilidade dele. Daqui pra frente, meus amigos, temos a janela. E essa frase se encaixa perfeitamente. A competência do Paulo Brax vai valer muito mais do que a eficiência do Maurício Barbieri. O Paulo Brax trazendo um camisa 10, Paulo Brax trazendo um primeiro volante, trazendo um ponto esquerda, até nós como os torcedores, eu nesse papel que tô aqui de voz do torcedor, eu posso ter até mais moral pra criticar o Barbieri, porque aí eu falo, pô irmão, você tem todas as peças desse elenco, você tem jogador pra colocar em qualquer posição, como você não entrega um bom trabalho? E aí as críticas podem ser feitas de uma maneira mais firme, mais forte. Nesse momento a gente tem todo o direito de criticar, irmão. Nós, como torcedores, temos todos os direitos, mas faltam peças. É evidente. Então, vamos criticar o Barbieri? Vamos, claro. Mas não podemos deixar de lado também as críticas ao diretor executivo do Vasco. Mas volto a repetir. O Barbieri tem um elenco limitado? Tem. É inegável. O Vasco precisa contratar? Com certeza. É inegável. Porém, meus amigos, é inegável também que esse elenco do Vasco não é tão ruim assim. Temos na Série A do Campeonato Brasileiro elencos piores. Você olhou pro elenco de São Paulo ontem? Me fala um jogador do São Paulo aí que é craque de bola. Um jogador. Se veio algum na sua cabeça, você vai falar Calleri e Luciano. E aí é a pergunta que eu faço. Calleri e Pedro Raul, tem essa diferença toda? Não tô falando com relação a desempenho hoje. Tô falando com relação ao atleta em si. Pedro Raul ano passado foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por que o rendimento caiu tanto do ano passado para esse ano? Foi realmente o peso da camisa ou é um esquema de jogo que não favorece o nosso centroavante? Nós temos o Jair, volante campeão brasileiro com o Atlético, campeão da Copa do Brasil, baita volante. Por que o desempenho dele é tão abaixo que o Maurício Barbieri? Por que o Lucas Piton, mesmo jogando bola, ainda tem ali alguns lapsos durante 90 minutos? Poderia entregar muito mais, inclusive, na minha opinião, porque o Pumita, jogador de seleção do Uruguai, chegou com tudo aí. E assim que os treinos foram acontecendo, assim que o trabalho do Barbieri desenrolou, ele caiu de produção. O que aconteceu? O que aconteceu? Ficam as dúvidas, ficam os questionamentos. Então temos um elenco limitado, com certeza. Mas o elenco do Vasco, na minha opinião, é melhor do que o próprio elenco do São Paulo. O elenco do Vasco, na minha opinião, é melhor do que o próprio elenco do América Mineiro, do Coritiba, do Goiás, do Santos, que tem jogador de 16, 17 anos jogando. Então o elenco do Vasco é limitado, mas não pode entregar nesse momento que está entregando nessas últimas rodadas. Para vocês terem noção, gente, e agora eu trago números. Nos últimos 10 jogos disputados, o Vasco venceu apenas uma partida. Foi uma vitória, contra o Atlético Mineiro, 3 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 20%, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. E aí a gente parte para o momento chave, na minha opinião, que não vou falar que é a culpa do trabalho do Maurício Barbieri, mas passa completamente para mim uma das consequências para que o desempenho caia tanto. Campeonato Brasileiro, 7 jogos. 7 jogos, gente. Apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Em 7 jogos, foi 11 gols sofridos. Uma média de 1,57 gols por jogo. Nas 7 partidas, a zaga foi a mesma. Pumita, Robson, Léo e Lucas Piton. E aí a pergunta que eu faço a vocês. Desses 4, quem não jogava no Campeonato Carioca? O porquê a zaga do Vasco no Campeonato Carioca era tão sólida defensivamente e caiu tanto de produção?
Uma zaga contra a Botafogo, que foi muito bem. Contra a Fluminense, que foi muito bem. Que o Cano, naquele 2-0, achou 2 gols, um no meio de campo e outro ali, um belo chute, que outro, de repente, não iria acertar. Ou seja, 2 gols achados. Um sistema defensivo que trabalhou de uma maneira muito boa, de fato, né? Contra o Flamengo, inclusive, também. O que fez cair de rendimento? O que fez? 4 jogadores compunhavam aquele sistema defensivo do Carioca. Pumita, às vezes o Miranda, às vezes o Capasso. Porque o Robson estava machucado. O Robson machucou contra o Audax, Léo e Lucas Piton. Os 7 jogos do Campeonato Brasileiro, os 7 o Robson esteve presente. 7 jogos do Campeonato Brasileiro, Pumita, o seu desempenho caiu, ladeira abaixo. E os 7 gols do Campeonato Brasileiro, aliás, nos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, os gols sempre surgem pelo lado direito de campo, do sistema defensivo, pelo lado do Pumito e pelo lado do Robson. Não tô falando que a culpa é do Robson Bambu, mas é muito estranho. A gente que gosta de futebol, a gente que olha pro futebol, vê que, infelizmente, o sistema defensivo do Vasco acabou sendo prejudicado com relação a gols sofridos com a entrada do Robson. E por que essa insistência no Robson? O porquê essa insistência no Rodrigo? Já ficou claro que ele não tem condições de jogar ali no Vasco da Gama. Não é o momento para ele. Pode dar um tempo de evolução, já que é o seu primeiro ano no profissional, e ele evoluir e se tornar um jogador mais sólido, mais consistente. Mas nesse momento o Rodrigo não é um atleta de Vasco. Insistências que o torcedor vascaíno não compreende, porque o Luca Oredino não é mais utilizado, porque o Cauano vem logo e conquista nessa vaga de titular, porque o Eric Marcos não conquista essa vaga de titular, porque o Manuel Capasso não é o titular ainda do Vasco. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Um trabalho com muitas dúvidas. Trabalho, inclusive, de dúvidas para nós, inclusive, como torcedor vascaíno. Esse é o trabalho do Maurício Barbieri. Mas foi como eu falei no pós-jogo do Gigante. O que nesse momento faz com que nós, torcedores vascaínos, temos ainda mais dúvidas sobre o desempenho do Barbieri nas próximas rodadas é o fato dele não conhecer o Vasco. O Barbieri é um técnico que não conhece o Vasco da Gama, meu amigo. E essa é a verdade. É, infelizmente, uma realidade. O Barbieri foi, como eu falei, tem 42 anos. O Barbieri, no ano 2000, tinha, fazendo uma conta rápida, posso estar errado, 19 anos. Barbieri, dos 0 aos 19 anos, viu um Vasco grande, um Vasco forte, um Vasco campeão brasileiro, um Vasco campeão de Libertadores, um Vasco que passava o carro no futebol brasileiro. Porém, o Barbieri, dos 19 aos 42, idade que ele está hoje, ou seja, grande parte da sua vida, ele viu um Vasco desse tamaninho, ó, um Vasco pequenininho. De 2000 para cá, meu amigo, o Vasco passa longe de ser o Vasco que nós conhecemos. Um Vasco de 4 rebaixamentos. Todos eles o Barbieri viu. Um Vasco que, infelizmente, ficou na Série B do Campeonato Brasileiro no ano retrasado. O Barbieri viu. O Barbieri tem muito mais de conhecimento um Vasco desse tamanho do que um Vasco gigante. E é isso que ele passa para o torcedor. É isso que ele tenta passar para os seus atletas. É isso que ele vem realmente fazendo no Vasco da Gama. Ser esse clube pequeno. Um clube que comemora uma derrota para o Santos por ter conseguido chegar ao gol de um clube que está acostumado a disputar a elite. Um clube que empata contra o Coritiba no Couto Pereira e faz cera, segura um empate, pois é um bom resultado. O clube que fica feliz ao estar ganhando de 2-0 do Palmeiras, sofre o empate e segura também aos 45 do segundo tempo, faz uma cera, pois é um empate contra o Palmeiras no Maracanã. Um clube que faz o que fez naquele clássico contra o Fluminense, ridículo. Coloca todo mundo lá atrás, os 11 no seu campo, deixa o Fluminense jogar, para de jogar porque o empate é bom contra o Fluminense, num clássico. Essas coisas não existem. A gente sabe muito bem que o Vasco não é isso. Hoje, ou aliás, ontem, domingo, hoje é segunda-feira, eu vi um Corinthians e Flamengo. Um Corinthians que há 7 partidas não vence. Um Corinthians cheio de limitações. Mas um Corinthians que tem no seu cargo de técnico, tem na sua beirada de campo, Vanderlei Luxemburgo, meu amigo. Um cara que sabe quem é o Corinthians, um cara que sabe a grandeza do clube e pode estar com o elenco que tiver, com o jogador que tiver em mão, vai partir para cima do Flamengo. O Corinthians perdeu? Perdeu. Mas o Corinthians jogou como grande ontem contra o Flamengo no Maracanã. Sabe por quê? Porque tem o Vanderlei Luxemburgo na beirada de campo. Vocês lembram aquele 4-4 do Vasco contra o Flamengo no ano de 2019? O Flamengo passando o carro em todo mundo, com o melhor elenco da América do Sul. O Vasco com Richard, Guarim e Marco Júnior no meio de campo. O Vasco fez frente. Sabe por quê? Ele tinha na beirada de campo alguém que conhecia o Vasco. Chegava no vestiário, batia no peito do jogador e falava: você tá no Vasco. Você acha que o Barbieri faz isso? Não faz, meu amigo. Sabe por quê?
que infelizmente o Barbieri não conhece o Vasco. Então, além de dúvidas, além de inconsistências, além de uma queda de rendimento, temos hoje na beirada de campo um técnico que não conhece o Vasco da Gama. Tem uma filosofia de jogo boa, fez um bom trabalho no RB Bragantino, um técnico promissor dessa nova geração que está surgindo no futebol brasileiro, mas alguém que não conhece o clube onde está. E é isso que, na minha opinião, hoje faz com que o desempenho do Vasco seja tão abaixo e faz com que nós, torcedores vascaínos, olhemos para esse elenco e não reconheça que é o Vasco que está jogando. Pois o Vasco que empata com o Coritiba e comemora empate não é o Vasco que nós conhecemos. Pode ficar 3 anos na Série B, 5 na Série C, que se voltar para a Série A e jogar com o Coritiba, tem que vencer aonde for. Dura realidade. E aí eu quero saber se você concorda comigo. Sobre a semana cheia de treino. É para sábado contra o Fortaleza jogar como o Vasco. Vencer, ganhar, porque é isso que importa. A gente vai ficar por aqui, porque a gente já começou a semana assim, com um vídeo forte, com um vídeo realmente mais contundente sobre esse atual momento do Vasco. Se inscreva, compartilhe, vamos junto, eu conto com você, conto com o seu apoio, que aqui é Vasco, e se depender de mim, a gente vai cobrar, vai criticar até o final. O torcedor vascaíno merece respeito, porque infelizmente, nesses últimos anos, respeito está passando muito longe do Vasco. Se inscreva, rapaziada. Saudações vascaínas.